No meio da escuridão, escutei uma voz cantando. Não te perturbe, nada te espante. Quem com Deus anda, nada lhe falta. Não te perturbe, nada te espante. Basta Deus, só Deus. A voz era fraca e eu fui lentamente me aproximando. Estava escuro e eu confuso. Depois de anos perdido nas trevas mais profundas, ouvir essa voz me encheu de esperança. No vale das trevas, no mundo dos pecadores, caminhando muito tempo sem comer nem beber nada e totalmente consciente da minha morte, não consegui evitar me aproximar daquele som. Cautelosamente fui, passo a passo, aproximando-me numa mistura de medo e alegria. Era uma criatura pequena, desprovida de pelos no corpo e com uma pele fantasmagórica, parecida com a minha. Éramos almas perdidas na zona da morte. Como era bom ouvir aquela voz, alguma voz, qualquer voz. Eu conhecia aquela música, sabia que era tirada de uma oração de Santa Teresa d'Ávila. Coloquei-me ao seu lado, silenciosamente. Acompanhei sua cantoria na minha mente. A outra criatura nem percebeu ou quis perceber minha presença. Era como se estivesse lá desde sempre, ou fizesse parte daquele lugar, daquela paisagem. Seus grandes olhos fitavam uma distante montanha. Ali, no nosso pântano, não se podia ver bem, mas atrás da montanha o céu era limpo e havia uma claridade que atraía a obscuridade da minha alma. E meu corpo inteiro desejava simplesmente ficar ali, como a outra criatura cantando. Minha alma, ainda cheia de medos, perversidade, desejos carnais, sentia que aquele local poderia ser, de alguma forma, trazer novo significado e novo sentido para o meu espírito perturbado. Passavam diante de mim meus muitos pecados, minha vida profana, vergonha, tristeza, desânimo, falta de sentido, todos esses sentimentos passavam como um filme durante o tempo em que andei sozinho pela zona da morte. Enquanto vagava para lá e para cá, ouvindo apenas a mim mesmo, passei primeiro a questionar e depois a lamentar meus atos. E até mesmo às vezes que me omiti de fazer algo bom. Pude descobrir nesse tempo que estar distante de todos também era estar distante de mim mesmo. Que o pensamento de que eu não podia fazer mal algum ao não ser a mim mesmo foi um erro. E que os meus maus empreendimentos e as minhas más ações carregaram outros espíritos desafortunados para esse estranho mundo de trevas e desalento. O ser, então, levantou-se e pude perceber o quanto eu também, assim como ele, era uma criatura magra, que meus dedos eram tortos e meus grandes olhos mal podiam olhar para aquela luz da montanha, de tanto estar repleto de escuridão interna e externa. A criatura ajoelhou-se diante de mim. A nossa nudez era pura decadência. Não haveria desejo nem nada parecido com isso, depois de tanto tempo sem comida, nem água, nem abraços, ou qualquer tipo de carinho, olhávamos um para o outro sem falar nada. A criatura levantou e, entrando na água do pântano, sumiu diante de mim. Do local onde aquilo desapareceu, brotou uma pequena planta aquática, que mais parecia um pratinho verde. Tive saudades da criatura, mas fiquei ali parado,
Os anos de desalento e desamparo me fizeram simplesmente não reagir. Não tinha mais noção de tempo, não havia mais dias ou noites, não havia nada, apenas a saudade da criatura. E agora um pratinho verde boiando pela primeira vez desde que tive consciência da minha morte, desejei dormir. Acertei minha posição em um toco de árvore seca e comecei a cantar a música da outra criatura. Minha alma foi levada a uma pequena alegria. Consegui, pela primeira vez, lembrar que um dia fui feliz. Do pântano brotavam bolinhas fedorentas, que moviam a água e balançavam o pratinho. Era bom ver o pratinho e olhar como ele boiava, ver que aquela criatura estranha, como eu, conseguiu sair daquele mundo de trevas e desilusões. Encheu-me de esperança e desejei seguir o seu caminho, mas não tinha ainda força para me mover dali. As borbulhas fedorentas sempre me lembravam de qual era a minha situação e de quão longe eu estava da montanha iluminada. Quando acordei, a criatura me olhava nos olhos. Alegrei-me com o seu retorno. Sentou-se ao meu lado e apontou para o pratinho flutuante. Queria me mostrar algo. E ficamos nós dois bem juntinhos. Nossos corpos bem magros machucavam um ao outro, e o frio ao qual estava já habituado continuava machucando minha alma. Ficamos ali um bom tempo. A criatura encostou em mim e seus magros braços moveram-se à minha volta. Encostou sua cabeça em mim. Olhávamos para a montanha iluminada. Uma borbulha especialmente grande quase virou o nosso pratinho. Do meio do pratinho surgiu um pequeno bulbo. O bulbo foi crescendo bem na nossa frente. Ficamos olhando para aquela pequena maravilha. Não havia mais em mim noção de tempo. O bulbo crescia, a haste subia, até que ele ficou do tamanho de uma pequena pera. Ficamos ali. A criatura parecia saber o que ia acontecer, mas não falava nada, pois éramos pequenos monstros, um para o outro. E não nos havia sido concedida a capacidade de falar. Ela apontou para mim o pratinho flutuante. De um momento para o outro, que eu não sei dizer se demorou ou não, abriu-se uma linda flor. Uma flor de lótus, que magnificamente se servia dos fedores e da podridão do pântano para nos dar de presente a mais alva e pura criatura que havíamos visto, ou melhor, que eu havia visto desde a consciência da minha morte. Posso? Eu estou fazendo uma pós-graduação e fui lá na outra semana e teve um módulo de pintura espontânea. E eu pintei exatamente uma flor de lótus, vou mandar para você. E os outros alunos que pintaram também, era para fazer grupo de 3 ou tal. Eu tinha uma água assim, e no fundo era mais cheia de lodo, né? E ele falou isso. Parece que a flor se alimenta desse lodo, né? Dessa coisa. E eles também pediram para eu fazer para cada aluno fazer um biográfico. O que é isso? Não sei se você já ouviu falar. Escrever a sua autobiografia de 7 em 7 anos, por setênios, eles chamam. Uma coisa meio Waldorf, assim. Do Rudolf Steiner.
a proposta, né? Que tem a ver com o Waldorf. E eu tive uma infância muito difícil. Os primeiros setênios da minha vida foram bem difíceis, pai alcoólatra, violência, miséria, instabilidade. E eu contei tudo isso, mas antes de ir para a faculdade, eu fui recolher o cocô dos cachorros aqui, que a minha vizinha cuida dos cachorros, mas aí eles ficam numa outra área, né? Então, eu recolhi o cocô, e quando eu estava recolhendo, me veio assim, e esse texto, e esse trecho me trouxe isso, que os primeiros anos da minha vida, que foram uma merda, serviram de adubo para a árvore que eu sou hoje. Tem a ver com isso que você está falando, não é? Tem a ver. No fundo, depois tem o capítulo seguinte, vai acontecer uma coisa com essa flor. Né? Vai dar spoiler. Então, não, só vou te dizer depois. Você vai ver que mais toda essa a ideia é um pouco pegar um pouco a gente ter consciência de quão pouco a gente é. Sem moralismo, né? Uhum. Sem dizer nada, a flor me ensinou que da podridão que era a minha vida pregressa, poderia surgir a mais bela, pura e branca criatura. E tudo isso havia vindo do fundo do pântano e diretamente ao meu coração. A criatura levantou-se, estendeu para mim seus braços magros com muita dificuldade, e com muita dificuldade consegui ficar de pé. E à minha maneira, entramos no pequeno laguinho onde estava o pratinho verde e a flor de lótus. E a criatura falou-me com gestos para que eu a colhesse. Colhesse a flor, né? É, Tá. Silenciosamente fiz o que ela sugeriu e imediatamente tornei-me limpo. A flor de lótus havia me mostrado quem eu era e quem eu poderia ser. Dei a flor para outra criatura que ficou limpa também. E começamos a nossa caminhada rumo à montanha luminosa. Que bonito! é interessante, porque fala um pouco dessa purificação, né? Via purgativa, via iluminativa, via Isso, unitiva. não foi bem, não foi pensando nisso, mas foi pensando nisso.